Olá, que bom que está aqui. Esse é o canal Promessas para o Nosso Tempo. Deixe um comentário com pedidos de oração ou diga, eu sou abençoado. E bom vídeo. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Vê se tem alguém sem o Evangelho perto de você e mostra para essa pessoa onde que nós vamos ler. Livro de Revelações, livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, o Senhor diz o seguinte: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém, igreja? Eu vou ler outra vez. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Agora eu quero ler pela terceira vez, mas eu quero que você repita a promessa do Senhor Jesus. Conforme eu for lendo, você vai repetindo essas palavras que o próprio Senhor Jesus disse, esta promessa que Ele fez. Vamos lá. E eis, bem alto, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Você crê nesta promessa? Então vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos aplaudir muito, muito e glorificar a Deus enquanto nós aplaudimos. Abra a tua boca e diga glória a Deus. Agora do fundo do teu ventre, das tuas entranhas, diga glória ao teu nome, Jesus. Mas diga isso sentindo mesmo, com todo o teu ser, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Diga eu te amo, Jesus. Diga bem logo, Jesus. Diga volta logo, Senhor Jesus. Isso glorifica, dê glória, glória, glória. Senhor Deus, abençoa a tua igreja agora, e todos que estão aqui para ouvir a pregação da tua palavra, e todos que vieram aqui neste lugar para sentirem a tua presença. Então agora, Senhor, manifeste-se, que só o Senhor é Deus. Fala com cada vida aqui neste lugar, fala com cada pessoa neste momento, e ninguém saia daqui sem ouvir a voz do Senhor. Ninguém saia daqui sem receber a bênção que veio buscar. Agora, meu Deus, abre o céu sobre nós, abre a nossa boca, abre os corações, abre as portas para a pregação da tua palavra, e vai, Senhor, vai agora e cumpre o teu propósito em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. O mundo vive na base da expectativa, e está para acontecer a qualquer momento, igreja. O momento mais esperado, pelo menos pelos cristãos, em todos os tempos. Na época dos apóstolos Pedro, Paulo, João, Judas, os discípulos de Jesus, eles já falavam da volta do Senhor. Naquela época, quase 2000 anos atrás, Jesus já estava dizendo, eu vou voltar. E ele fez esta promessa de boca, aqui no livro de Revelações de Apocalipse, e ele prometeu isso pessoalmente, que ele iria voltar. Veja comigo São João capítulo 14, a maneira como o Senhor Jesus coloca a promessa da sua volta. Ele faz da promessa falando de consolação. Ele fala da sua volta com muita propriedade, manifestando esperança e consolação. E ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for
e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus prometeu que Ele vai vir de novo e que Ele vai nos buscar para estarmos com Ele. E esta promessa Ele fez pessoalmente. Não foi um discípulo que profetizou, não foi um profeta que se levantou e recebeu uma revelação nova. Não, o próprio Senhor Jesus disse: eu virei outra vez. Eu quero te garantir isso. Se há 20 séculos atrás Jesus Cristo estava dizendo: eu virei outra vez, hoje Jesus Cristo está mais perto do que nunca. Jesus já está às portas para voltar a esta terra, para buscar os seus escolhidos nos 4 cantos deste mundo. Mais do que nunca Jesus está próximo. Mas como que Ele virá? E é isso que nós vamos ver agora. Como que Ele virá? Eu quero recapitular isto com você e eu quero te preparar para esse encontro. Porque a volta do Senhor Jesus vai ser dividida em 2 fases. Em 2 fases. A primeira fase da sua segunda vinda vai ser em oculto. E a segunda fase da sua segunda vinda será publicamente. Será que você está entendendo isso? Ou seja, Jesus vai voltar, mas Ele virá em oculto. Será algo secreto para o mundo. Será secreto para o mundo. E depois de 3 anos e meio, Ele aparecerá publicamente para o mundo. Então eu quero mostrar para você as diferenças e como que será a volta oculta e a volta visível, e o que vai acontecer na volta oculta e o que vai acontecer na volta visível. Então vamos ler aqui comigo no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 36. Nós vamos ver aqui que a volta do Senhor Jesus é secreta, é particular. A primeira fase é secreta e é particular. São Mateus capítulo 24, versículo 36, nós vamos ler até o 44, e está escrito assim, ó: porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A volta do Senhor Jesus é tão secreta, é um segredo guardado a 7 chaves, tanto no céu como na terra. Não acredito em pessoas que marcam datas para a volta de Jesus, que marcam datas para o fim do mundo, porque todos os que fizeram isso foram envergonhados. O Joseph Smith foi o último a ser envergonhado. Quando ele fundou o mormonismo, ele disse que o próprio Senhor Jesus apareceu para ele e deu a data da sua volta. E ele escreveu um monte de profecia com data. Quando ele escreveu isso,
Ele viu que aquelas datas eram bem posteriores à sua morte, que seria impossível ele estar vivo com aquelas datas que ele estava escrevendo. E por causa daquelas datas, o mormonismo se espalhou pelo mundo inteiro com uma incrível rapidez. E quando chegou a data marcada, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Aí os mormons, vendo que o Smith era um falso profeta, mas o mormonismo tinha se tornado uma organização muito poderosa sobre a terra, com muitos bens e propriedades, então eles trataram de reescrever todos os livros de Joseph Smith e tiraram todas as datas que tinham ali, para que a religião dos mormons continuasse. E sempre que aparece alguém colocando data para a volta do Senhor Jesus, você pode acreditar de antemão que esta pessoa é falsa profeta. Esta pessoa está mentindo, porque esse é um segredo que está de poder apenas do Pai. É evidente que o Senhor Jesus tem conhecimento da data, porque agora ele foi glorificado, ele e o Pai são um só, ele recebeu todo o poder no céu e na terra, ele sabe muito bem a hora que ele vai voltar, mas ele não revelou a data, ele não revelou o dia, mas ele disse: eu volto. E ele deu esse conselho: vocês vigiem, estejam apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a uma hora em que não penseis. Então, eu tenho preocupações com esses megas acontecimentos, com esses eventos mundiais que deslocam a atenção da humanidade, que desvia a atenção da humanidade. Porque quando há, por exemplo, uma guerra no mundo, as pessoas rezam mais do que nunca. É verdade ou não é? Quando há fome na terra, as pessoas buscam a Deus mais do que nunca. Quando há doenças e pestes na terra, as pessoas rezam mais do que nunca. É verdade ou não é? Porque todas as desgraças do mundo, violência, parece que faz o homem buscar mais a Deus. Todas as desgraças do mundo parece que faz o homem buscar mais a Deus. Mas existem fatos na terra que desviam totalmente a atenção da humanidade. Meu querido, minha querida, eu não estou dizendo que Jesus vai voltar na Copa do Mundo. Ele disse: vigie, porque eu vou chegar que nem ladrão. Ladrão não avisa, né? Quando vai roubar, ladrão não avisa. O ladrão, ele olha na tua casa, ele vê que você tem videocassete, tem televisão, tem geladeira, tem micro-ondas, tem um monte de coisa na tua casa, tem 2 automóveis na garagem. O ladrão fala: essa casa é boa para ser assaltada, deixa eu avisar o proprietário. O ladrão faz isso. O ladrão vai lá na porta da pessoa e bate: olha, sábado à noite, à meia-noite, eu vou vir roubar tua casa, viu? Deixa tudo ajeitadinho aí para não ter muito trabalho. O ladrão fala isso. E se o dono da casa não tiver, o ladrão deixa um bilhete: fala, estive aqui para assaltar sua casa, e como o senhor não estava, eu volto sábado que vem. O ladrão faz isso. O ladrão chega de surpresa, na hora que ninguém espera. E o ladrão entra numa casa para roubar porcaria. Vem cá, o ladrão entra dentro de casa. Você tem umas bijuterias lá na penteadeira, e aqui nesse outro boxzinho, nessa outra caixinha, nesse outro porta-joias, você tem anéis de ouro, brilhantes, muitas joias, brincos, colares, pingentes. O que o ladrão vai levar? Ele vai levar a bijuteria ou ele vai levar a joia preciosa? Muito bem, ele vai levar o que tem de mais valioso na casa. Por isso que Jesus se comparou a um ladrão. O ladrão não avisa, o ladrão chega de surpresa, o ladrão vai e tira o que tem de mais precioso na casa. O Senhor Jesus, ele vai vir como um ladrão. Ele vai chegar sem avisar, ele vai vir de surpresa, e ele vai roubar desta terra o que esta terra tem de mais precioso, que são os salvos em Jesus Cristo. A igreja do Senhor é a coisa mais preciosa que existe sobre a face da terra, e é a igreja que o Senhor Jesus vai vir para buscar. Ele vai buscar secretamente, isso será feito secretamente. E ele disse: olha, 2 estarão dormindo, um vai ser tomado e outro vai ser deixado. Então ele vai separar, ele vai tirar, ele vai fazer uma coisa particular, ele vai fazer uma coisa secreta. Isso na primeira fase da sua vinda, que é oculta, que é secreta. Mas na segunda fase da sua vinda, não será secreto, não. Leia comigo
ainda em Mateus capítulo 25, versículo 31. E quando vier o Filho do Homem em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. A segunda fase da vinda do Senhor Jesus será pública e notória. Ele mesmo disse: assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será uma coisa pública. Muito bem, vamos continuar acompanhando. Quando o Senhor Jesus vier na primeira fase, ele vai pisar em algum lugar, e na segunda fase ele também vai pisar em algum lugar. Existe um lugar onde ele vai colocar os pés. Então, na primeira fase, vamos ver nessa vinda oculta, onde o Senhor Jesus vai colocar os pés. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante. Diz assim: estamos vendo a primeira fase, oculta, secreta, particular. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Isto é, os que morreram em Cristo e foram ressuscitados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Na primeira fase da vinda de Jesus, esta fase secreta, esta fase oculta, ele vai colocar os seus pés nas nuvens. Ele vai ficar nas nuvens. E na segunda fase da sua vinda, 3 anos e meio depois, ele não vai colocar os pés nas nuvens. Ele vai colocar os pés sobre os montes. Leia comigo, profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será tendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, a outra metade dele para o sul. Então o Senhor Jesus, na segunda vinda, na segunda fase, na fase visível, ele vai colocar os pés sobre o monte das oliveiras. Na sua primeira fase, a fase oculta, para que ele virá? Ele virá para os salvos. Ele virá, atenção, na vinda oculta do Senhor Jesus, ele virá para os salvos. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Nesta vinda oculta do Senhor Jesus, ele vai vir para aqueles que o esperam para a salvação. E aqueles que morreram esperando, aqueles que partiram sem ver a volta do Senhor Jesus, aqueles que morreram em Cristo, nós lemos que eles ressuscitarão primeiro, ressurgirão primeiro, eles serão as primícias. A volta oculta do Senhor Jesus começa com os salvos que morreram em Cristo ressuscitando primeiro. Ele vai vir
para os salvos. Porque a sepultura do ímpio, a sepultura do idólatra, a sepultura do pecador vai continuar do mesmo jeito. Ele não vai ressuscitar os pecadores, não. Ele vai ressuscitar os salvos, porque ele está vindo para buscar os salvos. Então ele virá para os salvos e aqueles que estão aqui neste mundo vivos, aqueles que ainda não morreram, mas estão esperando a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai descer com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Olha só, mas será um alarido, será uma voz de arcanjo e será uma trombeta que somente os salvos vão poder ouvir, porque o ímpio vai estar com seu ouvido agravado. O ímpio não vai conseguir ouvir a voz de arcanjo. O ímpio não vai conseguir ouvir a trombeta de Deus. O ímpio não vai conseguir ouvir o alarido do Senhor. Por que ele não vai ouvir? Porque ele nunca abriu o ouvido para a palavra de Deus. Ele nunca quis ouvir a palavra de Deus. Quando ele via um pregador, ele virava o rosto. Quando tinha um pregador na praça, ele zombava, passava dizendo: aleluia, salva irmão, e tirava aquele sarro, zombava. Ele nunca quis dar ouvidos à palavra de Deus. Quando ia um vizinho, um salvo, falar com ele: olha, você precisa aceitar Jesus como Salvador, você precisa entregar sua vida para Jesus, olha, você precisa se batizar. A pessoa fechava o ouvido e dizia: que nada, eu já tenho religião. Ele nunca abriu o ouvido para a palavra de Deus. Mas todos aqueles que abriram os ouvidos à palavra de Deus, que ouviram atentamente, receberam e obedeceram, no dia que a trombeta for tocada pelos 4 anjos nos 4 cantos da terra, no dia que houver aquele alarido no céu, no dia que o Senhor Jesus descer com voz de arcanjo, então os salvos, os que estiverem vivos, ouvirão o chamado do Senhor e serão transformados num abrir e piscar de olhos. Ante o soar daquela última trombeta, numa fração de segundo, vai encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens do céu, porque é salvo, porque abriu o ouvido, porque abriu o coração, porque ouviu a voz do Senhor. Jesus, ele vai vir primeiro para os salvos. Os ímpios fiquem aí, tem hora para vocês. Vocês não quiseram ouvir? Também não vou deixar vocês escutarem a minha trombeta. Vocês em vida não quiseram ouvir a minha palavra? Também não vou deixar vocês ouvirem a minha voz de arcanjo. Mas já pensou que maravilha? Você ouvir pessoalmente o Senhor Jesus com voz de arcanjo. Deve ser uma voz assim tremenda, porque todo mundo vai ouvir ao mesmo tempo. Todo mundo vai ouvir sonoramente. Todo mundo, que eu digo, os salvos, porque os seus ouvidos estão abertos. Então você fica só imaginando, quando ele estiver voltando, eu não sei se ele vai falar muito alto ou se ele vai falar muito baixinho. Se ele falar muito alto, não importa, só os salvos vão ouvir. Mas se ele falar baixinho, também você vai ouvir. Talvez ele diga: tio, meu povo, estou voltando, sobe aqui para encontrar comigo. Ou talvez ele possa dizer bem alto: minha igreja chegou a grande hora, eu comprei esta igreja, eu comprei a tua vida com meu sangue precioso, eu estou te chamando agora para encontrar comigo nos ares. De qualquer maneira que ele chame, ele vai chamar somente os salvos. Ele virá para os salvos. Na sua vinda oculta, ele virá para os salvos. E na sua vinda visível? Vamos ver? Na sua vinda visível, 3 anos e meio depois, voltemos para o profeta Zacarias. Vamos voltar lá para o capítulo 14 de Zacarias, novamente. E o versículo 5. Estamos na sequência daquela leitura que já fizemos. Quando ele pisar no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai se abrir ao meio. E ele escreve aqui: na vinda visível, está profetizado: e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus,
e todos os santos contigo. Ó Senhor, quer dizer o seguinte, igreja, esta palavra, a primeira vinda, a vinda oculta do Senhor Jesus, a primeira fase, Ele vem para buscar os salvos, mas na vinda visível, Ele vem com os salvos. Você está entendendo por que Ele vai fazer antes da ressurreição dos salvos? Por que Ele vai fazer antes do arrebatamento dos salvos? Porque depois de nos encontrarmos com Ele nos ares, haverá uma grande festa no céu, e no meio daquela festa, no final daquela festa, o Senhor Jesus, Ele vai dizer para todos os que estiverem com Ele, Ele vai dizer para os salvos: chegou a hora, vamos nos revelar visivelmente para o mundo. Chegou a hora de descermos sobre Jerusalém. Chegou a hora de eu ser empossado como grande rei, o rei dos reis. Então o Senhor Jesus vai montar no seu cavalo branco, e todos aqueles que foram arrebatados com Ele também montarão num cavalo branco, e o Senhor Jesus, Ele virá, e todos na terra verão, e quando todos estiverem contemplando, vai acontecer algo. Vamos conferir aqui, São Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Essa será a vinda visível do Senhor Jesus. A terra vai lamentar, as nações irão chorar, todos os povos, todas as nações, todas as etnias, todas as tribos, não haverá olho que não enxergará. Até aqueles que o crucificaram o verão e lamentarão, porque verão que aquele que está voltando, aquele que está vindo cheio de poder e glória, com todo o poder e glória, com todos os seus santos com Ele, é aquele mesmo Jesus que esteve na Galileia, que pregou o Evangelho na Judeia, que andou por Israel e por Samaria e anunciou a salvação. Verão que aquele mesmo Messias que foi açoitado, cuspido, escarrado, humilhado, desprezado, rejeitado e crucificado, verão que aquele mesmo Messias, Ele mesmo, que estará vindo nas nuvens do céu, e todos se lamentarão, porque verão o sinal. Que sinal é esse? Qual é o sinal do Filho do Homem? O sinal do Filho do Homem é aquele que só Ele tem. Só Ele tem o sinal nas mãos, nos pés e no lado. Só Ele foi ferido na cruz do Calvário. Só Ele morreu pelos nossos pecados. Ele é o único que tem essas marcas. Ele é o único que tem esse sinal. Verão e lamentarão. Olha, Ele é aquele mesmo. É Ele que está voltando. Às vezes o pessoal vê aí um doido falando que é Cristo, e o repórter vai entrevistar e pergunta para o povo, né? Aqueles repórteres tipo Ratinho: e aí, você acha que esse daí é o Cristo mesmo? Uns falam: acho que não. E outros falam: eu acho que é. Ah, por que você acha que esse daí é o Cristo mesmo? Ah, porque a primeira vez que ele veio ninguém acreditou, mataram ele. Então é normal não acreditarem nele. Esse deve ser o Cristo mesmo. Perguntaram para uma mulher que segue um aí que diz que é o Cristo. Perguntaram para ela: você acha que ele é o Cristo? E ela falou: eu acho não, eu tenho certeza. Muita gente enganada, mas você não se engane. Quando o Senhor voltar, todas as tribos da terra o verão e se lamentarão, mas para nós não.
Para nós não haverá lamento, mas haverá alegria, porque estaremos voltando com o Senhor Jesus, estaremos vindo com Ele para cumprir uma tarefa, para fazer um trabalho nessa terra. E eu quero te mostrar o que é. Apocalipse capítulo 20. Já estamos terminando, igreja. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Ache, porque você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer para ninguém te enganar. Senão daqui a pouco aparece um doido aí dizendo que é Cristo e você acredita. Eu sempre recebi a carta de uma mulher de Minas, uma moça, que ela ouvia o nosso programa de rádio, e ela me escrevia a carta dizendo assim: meu servo, continue trabalhando, continue pregando, porque eu estou aqui em Minas. Eu estou aqui em Minas e logo eu vou para Jerusalém. Me dizendo na carta que é o Cristo. Recebi muitas cartas dessa mulher. Ela ouvia pelo rádio e escrevia e dizia que ela é o Cristo, que o Cristo está lá encarnado. Tem gente que acredita nisso, né? Tem gente que acredita que o reverendo Moon é o Cristo reencarnado. Meu querido, minha querida, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Como que aquela mulher de Minas pode ser o Cristo reencarnado? Como que aquele tal de Inri pode ser o Cristo reencarnado? Como que o reverendo Moon pode ser o Cristo reencarnado? Se o nosso Cristo não está morto, o nosso Cristo ressuscitou, Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Como que alguém vivo pode reencarnar? Não, Jesus Cristo está vivo, é Ele mesmo que vai voltar. Conheça a palavra de Deus. Nós vamos ter que conhecer a palavra para não sermos enganados, porque agora é o tempo dos falsos profetas. Jesus advertiu: nos últimos tempos surgirão muitos falsos profetas, e estão pipocando demais. Aqui no Brasil tem um monte. E olha, se você ouvir eles pregando, você pensa até que é um homem de Deus, porque eles abrem a Bíblia e pregam. Mas entre outras heresias, estão dizendo que não precisa mais se batizar, não precisa mais batizar. Entre outras heresias, estão dizendo que não precisa mais tomar Santa Ceia. E estão aí com a Bíblia na mão, o Evangelho na mão, e tem um monte de gente seguindo. Quando que o Senhor Jesus revogou a ordem? Quando? Ele não revogou nunca. Jesus, Ele deu a ordem, e essa ordem permanece até o fim, até o dia da sua volta. Enquanto Ele não voltar, essa ordem tem que ser cumprida. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Jesus disse que esse trabalho precisa ser feito. Nós estamos pregando, estamos chamando as pessoas, estamos despertando as pessoas, estamos batizando as pessoas, porque aqueles que ouvirem esta palavra, aqueles que obedecerem esta palavra, eles estarão incluídos no arrebatamento da igreja, estarão incluídos na grande obra que o Senhor Jesus fará quando arrancar a igreja desta terra. Se não se batizar, se não se arrepender, não sobe não. Se não cumprir a justiça de Deus, não sobe, não vem com Ele. Veja aqui, estaremos voltando visivelmente com o Senhor Jesus. Eu, montado no meu cavalo branco. Já pus até nome no meu cavalo, mas não vou contar para você. Meu cavalo já tem nome, e o meu cavalo voa. Nós vamos voltar montados nesses cavalos. É melhor do que nave espacial, melhor que disco voador. Tem gente que pensa que Jesus é extraterrestre. Não, Jesus não é extraterrestre, não. Jesus Cristo é divino, Jesus Cristo é celestial, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o autor de toda a vida, Jesus Cristo é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Jesus Cristo é aquele que tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Ah, Jesus está voltando. E a hora que Ele começar essa vinda oculta e secreta, você tem que estar preparado, porque olha o que Ele diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 20,
versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Oh glória! Sacerdote de Deus. Vamos reinar com Cristo nesta terra. Foi feita uma reunião lá no Palácio dos Bandeirantes. Pastores, as principais lideranças de São Paulo se encontrando com o governador. E o governador tem uma sala muito grande, onde ele faz essas audiências, e uma mesa muito comprida. Ele ficou sentado aqui na cabeceira. Aqui tinha um pastor, aqui tinha outro, aqui estava eu, e continuavam os pastores e dava a volta assim até o outro lado. E todos os pastores estavam lá, jogando confete no governador, pedindo para o governador sair candidato novamente. Outros pastores se exaltando, dizendo: olha, estamos ajudando o governo de São Paulo, nós temos um centro de recuperação de drogados, nós temos um outro lugar para tirar os moradores de rua. E todos dizendo: estamos ajudando o governo de São Paulo, governador, pode contar com a gente. E todo mundo elogiando o governador e jogando confete. E o Espírito Santo falou no meu coração: olha para você, você é um piracicabano, veio de lá do interior, olha onde você está sentado e olha a oportunidade que você está tendo. Abra a tua boca e prega o Evangelho. Amados, abri a boca e comecei a falar tudo que o Espírito Santo colocava no meu coração. Aquela sala do governador, em questão de 1 minuto, foi transformada na igreja de Deus. O Espírito Santo começou a agir naquele lugar. Os pastores começaram a dar glória a Deus. Os pastores começaram a dar aleluia. E o Evangelho foi pregado para o governador. Governador, o importante não é saber se o senhor vai ser candidato e se vai ser governador de novo ou não. O importante é saber se o senhor vai reinar com Cristo quando ele voltar. E falei mesmo, falei com aquilo que o Espírito Santo estava colocando na minha boca. E eu disse para ele: eu não faço questão de ser governador de São Paulo, mas eu faço questão pelo menos de ser prefeito de Piracicaba. Amados, nós vamos voltar para reinar com Cristo. Aí esse planeta, durante 1000 anos, verá nem fome. Disse isso ao governador: não haverá mais sem teto, não haverá mais sem terra, não haverá mais sem emprego, não haverá mais sem casa, não haverá mais sem roupa, não haverá mais descamisado, porque o Senhor Jesus, quando reinar nessa terra, Ele vai provar que esse planeta tem de tudo para que nenhuma pessoa passe necessidade. Deus não criou essa terra para ser um inferno para a humanidade. Esse planeta tem condições de sustentar todo mundo. Não haverá desemprego, não haverá miséria, não haverá fome, porque aquele justo governador, aquele grande rei estará reinando sobre a terra. Jesus Cristo vai estabelecer o seu milênio, o seu reinado de justiça. Ele vai provar que esse mundo tem tudo para que nenhuma pessoa passe necessidade. Agora mesmo, estava entrando na igreja, tem um homem caído lá no portão, mandei um obreiro falar com ele. É uma vergonha. Não tem um farol que você pare aqui nessa cidade, principalmente em São Paulo, que não vem pessoas mal vestidas, mal trajadas, famintas, crianças ainda. Às vezes eu estou voltando para casa tarde da noite, quando a gente vai aí orar no monte, está voltando para casa, a gente vê crianças que deveriam estar em casa dormindo, bem vestidinha, bem alimentadinha, debaixo da garoa, debaixo da chuva, vendendo bala, vendendo doce, trabalhando naquela hora da noite. E eu olhei e pensei: puxa, os meus filhos nunca passaram por isso, e essa criança passando por isso. E quantas crianças passando por isso? Esse é o sistema do homem.
Esse é o sistema que o homem conseguiu estabelecer. É um sistema injusto e não vai melhorar. Pode mudar o presidente quantas vezes quiser, pode mudar o governador quantas vezes quiser, pode governar a direita, pode governar a esquerda, pode entrar o PCdoB, pode entrar o PT, pode entrar o PMDB, pode entrar quem for, vai continuar igual ou pior. Igual ou pior, acredite, igreja, vai piorar. A profecia diz que vai piorar. Enquanto o homem estiver reinando, não vai melhorar. Mas quando nós voltarmos com o Senhor Jesus, essa terra vai ser uma bênção. Nós vamos ensinar como é que se governa esse mundo. Quem é que nunca foi para Jerusalém? Levante a mão, quem nunca foi para Jerusalém? Como eu queria conhecer Jerusalém, como eu queria ver a cidade santa, mas eu não tenho dinheiro para pegar um avião, para viajar. Ah, pastor, o meu sonho era conhecer a cidade do grande rei, é conhecer Jerusalém. Então, olha, fique tranquilo, fique tranquila, mesmo que você não tenha qualquer centavo, mesmo que você não tenha dinheiro, tão somente seja fiel a Deus, tão somente fique firme com o Senhor Jesus, porque um dia você vai conhecer Jerusalém pessoalmente e vai ser na companhia do Senhor Jesus. Você vai descer com Ele no Monte das Oliveiras e você vai entrar na cidade santa pelas portas. Todos os salvos conhecerão Jerusalém, todos os salvos conhecerão. Existe um mistério em Jerusalém, existe algo naquela cidade. A Bíblia diz que prosperarão todos aqueles que orarem pela paz de Jerusalém. E todas as pessoas que vão a Jerusalém, todas as pessoas que vão, elas quando chegam ali, apesar de estarem num país estrangeiro, onde a maioria das pessoas fala uma outra língua, ou então inglês, ou árabe, não é? A gente não entende praticamente o que eles falam, é um país estrangeiro, os letreiros, as ruas, tudo com nome esquisito. Mas apesar disso, quando o salvo chega lá, ele tem a nítida certeza que ele está em casa, porque o Espírito Santo que habita no salvo mostra que ele tem tudo a ver com aquela cidade. Amados, um dia Jerusalém será transformada na capital mundial de Cristo. Durante o milênio, na vinda visível do Senhor Jesus, o governo central de Cristo estará em Jerusalém. Não será nem em Brasília, nem em Washington e nem em Moscou. Será em Jerusalém. E dali de Jerusalém nós vamos estar recebendo ordens diretamente do grande rei, governando as nossas cidades. E sempre que tivermos vontade, teremos uma audiência lá com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então de vez em quando você vai falar assim: bom, gente, eu estou aqui na minha cidade, estou governando, a minha prefeitura está muito abençoada, porque eu estou fazendo ela no poder de Deus e em nome do Senhor Jesus, mas eu vou lá em Jerusalém falar um pouquinho com o chefe. Aí você vai lá e vai ter durante 1000 anos muitas oportunidades de ir a Jerusalém e falar com Cristo pessoalmente. Mas para isso você tem que ser bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou na primeira transformação, no arrebatamento da igreja. Bem-aventurado, por quê? Porque sobre eles não tem poder a segunda morte. Aqueles que ressuscitarem em Cristo, aqueles que forem arrebatados com Cristo, são bem-aventurados, porque eles não sofrerão o dano da segunda morte, já passaram para a eternidade. E como que uma pessoa conquista esse privilégio? Como que uma pessoa tem oportunidade de se tornar imortal, de se tornar uma pessoa eterna? Como que isso é possível? O próprio Evangelho ensina. São João, vamos lá, Evangelho segundo São João, no capítulo 1, no versículo 12. Olha aqui, se você quer ter parte, atenção, você tem que fazer parte, presta atenção, você tem que fazer parte
da vinda oculta do Senhor Jesus. Você tem que fazer parte da primeira fase, não da segunda, hein? Eu disse para vocês, a primeira fase é oculta, a segunda fase é pública. Você tem que fazer parte da primeira fase para ser uma pessoa bem-aventurada, para que você se torne uma pessoa imortal. São João capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A vontade de Deus é te salvar. Você está aqui para ser salvo. E apesar de estar tudo predeterminado, tudo já estabelecido, você só se torna salvo se você atender à exigência. Primeiro, você tem que crer no Senhor Jesus. E todo mundo fala que crê. Segundo, você tem que receber o Senhor Jesus para ser transformado em filho de Deus. Todo mundo fala que recebe Jesus. Quem é que não quer? Jesus é bom. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus resolve problema, Jesus dá paz. Quem é que não quer receber Jesus? Todo mundo quer. Mas a pessoa prova quando obedece. A pessoa prova que recebeu Jesus quando obedece, quando ela se batiza nas águas. E também não adianta só se batizar nas águas. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Para ter parte na primeira ressurreição, para ter parte na primeira fase da volta do Senhor Jesus, para ter participação neste grande acontecimento, na vinda oculta de Jesus, a pessoa tem que receber Jesus como seu único Salvador. Tem que rejeitar os ídolos, tem que rejeitar os santos, tem que rejeitar todo tipo de imagem, todo tipo de superstição, todo tipo de tradição. A pessoa tem que aceitar Jesus como único Salvador, não pode ter outro intermediário, porque a única maneira da pessoa ser transformada em filho de Deus, para depois ser transformada no arrebatamento, a única maneira é essa: é receber o Senhor Jesus. Você precisa receber e tem que seguir Jesus e obedecer o Senhor Jesus. Igreja, a volta do Senhor Jesus está mais próxima do que nunca. E parece que o mundo está se distraindo. Parece que as pessoas estão cada vez mais esquecidas de Deus. É só você dar uma volta pelo mundo. Vai dar uma volta pelos shoppings, hoje mesmo. Vai ver como é que estão os shoppings. Estão assim. Os shoppings estão tudo lotados. Mais um motivo para a pessoa não buscar a Deus. Comércio aberto de domingo, shoppings super lotados. As pessoas estão se desviando. Atração na televisão, diversão, distração de monte, facilidade para passear, para viajar, para se distrair. Nunca foi tão fácil, nunca. Estão criando cada vez mais condições que facilitam a distração do povo. Videogames, computadores, internet. Eu estava lendo no jornal outro dia que um homem entrou na internet e ficou tão envolvido com aquilo que ele ficou 3 semanas na frente do computador, distraído, dentro da internet, viajando pela internet. As condições para as pessoas se distraírem cada vez mais estão se multiplicando, porque é necessário que ninguém perceba a hora que o Senhor Jesus vai voltar. Mas como Ele vai vir para buscar os salvos, então Ele mandou avisar: vigiai, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele vai vir para buscar os teus, então você tem que vigiar. Os que já são salvos, vigiem. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem está de pé, olhe para que não caia. Agora, quem ainda não recebeu Jesus oficialmente, quem ainda não entregou a sua vida pessoalmente para Jesus, ainda não foi transformado em filho de Deus.
Quem ainda não se batizou nas águas depois de adulto, não foi transformado em filho de Deus. A pessoa tem que decidir. A pessoa tem que aceitar Jesus, receber Jesus. Mas a todos, veja só, a oportunidade está aberta para todos. Mas a todos quantos o receberam? É para todos. E você acredita que a grande maioria vai para o inferno? Por quê? Olha aqui, eu vou te mostrar que finalmente, na volta visível do Senhor Jesus, vai haver uma grande destruição. Leia comigo São Mateus, capítulo 25, versículo 46. Jesus diz: no final do juízo, irão estes para o tormento eterno. Está vendo só? Os ímpios, os maus, os pecadores, os impenitentes, aqueles que não se arrependeram, aqueles que não buscaram a Deus, eles irão para o tormento eterno. É o tormento eterno, não é um tormento temporário, não, é eterno. É eterno. Se você acha que esse mundo é o inferno, você precisa esperar o que está aí preparado para o ímpio, e você precisa escapar disso, porque vai se cumprir. Jesus disse que irão para o tormento eterno, mas o salvo não vai para o tormento eterno. Olha aqui, ó. Mas os justos para a vida eterna. Então você tem que agora fazer isso oficialmente. Eu tenho que ser testemunha, a igreja tem que ser testemunha, o céu tem que ser testemunha, os anjos têm que ser testemunha. Você tem que vir aqui na frente e falar, se ajoelhar aqui na frente e falar assim: eu recebo Jesus como meu único Salvador, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu peço perdão dos meus pecados, e eu quero perseverar até o dia da volta do Senhor Jesus, ou até o dia da minha morte. Você tem que fazer isso, e isso tem que ser registrado. Isso tem que ser, de alguma maneira, registrado por nós, até pelas coisas. Eu estava lendo um dia, eu fiquei impressionado naquela revista de ciência. Os cientistas estão desenvolvendo uma maneira de pegar rochas antigas e colocar um aparelho nas rochas e ouvir o som do passado, porque os cientistas estão descobrindo que tudo que é falado, tudo que acontece, fica gravado nas pedras, nas rochas, de alguma maneira, como se fosse uma fita cassete. Se os cientistas desenvolverem um meio de ouvir essas coisas, essas pedras, esses objetos inanimados, eles vão poder descobrir muitas coisas do passado. Não dizem que as paredes têm ouvidos? Tem mesmo. Então eles vão descobrir um jeito de ouvir o que as paredes ouviram. Então, a hora que você estiver aqui na frente, falando com a tua boca, falando com a tua voz, tudo vai estar registrado. O ar vai estar registrando, as paredes vão estar registrando, a madeira vai estar registrando, os nossos ouvidos vão estar registrando, tudo será registrado. E Deus tem como levantar depois todas as gravações, tudo, até aquilo que foi feito entre quatro paredes, até aquilo que foi feito em oculto será declarado publicamente, porque Deus tem como ouvir as coisas. Deus tem registrado as coisas. Por isso que você tem que vir aqui na frente e falar: eu recebo Jesus como meu Salvador, porque isso vai ficar registrado. Eu rejeito todos os ídolos, eu rejeito todos os outros deuses, eu rejeito todos os outros intermediários, e eu recebo Jesus, o Filho de Deus, como meu único Salvador. Aí você será bem-aventurado. Se Jesus voltar ainda, durante o tempo da tua vida, você vai ouvir o clamor do Senhor Jesus, a voz de arcanjo, o alarido do Senhor e a trombeta de Deus. Se você morrer antes da volta de Jesus, ainda que o teu ouvido tenha sido consumido pelos vermes, ainda assim o teu ouvido vai ouvir a voz de arcanjo, a trombeta de Deus e o alarido do Senhor. Aquele que é de Cristo vai ressurgir. Aquele que é de Cristo
vai ser transformado. Aquele que é de Cristo vai ser arrebatado. E você tem que fazer parte da primeira fase, essa fase secreta, essa fase oculta. Você está sendo bem-aventurado hoje, porque você está sendo advertido em tempo oportuno. Você está sendo avisado com antecedência e você pode tomar a decisão agora. Todos aqueles que estão abrindo os ouvidos a esta mensagem, que estão ouvindo, e Jesus sempre dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus repetia sempre isso? Porque tem muita gente que tem ouvido, mas não ouve. Você que tem ouvidos e está ouvindo, você precisa agora declarar diante desta igreja, vir aqui na frente, declarar diante do altar e diante do trono de Deus, que recebe Jesus como teu único Salvador. Aqueles que já são salvos, os que já são salvos, fiquem orando em espírito, para que o coração desta pessoa também ouça a voz do Espírito Santo. Os que já são salvos, comecem a orar em espírito, para que o coração desta pessoa seja quebrantado, para que ela desperte, para que ela acorde, para que ela ouça agora a palavra de Deus, para que um dia ela também ouça a voz de arcanjo do Senhor Jesus quando Ele estiver voltando. E você que está aí ouvindo, não importa se é a primeira vez que você veio aqui hoje, você que está escutando, não sei se é a segunda ou terceira vez, mas você está ouvindo esta palavra e eu te abri o Evangelho, não tem outro jeito de ser salvo. Esquece todo tipo de saída, porque não existe outra saída, a única saída é Jesus. Engraçado, Jesus é a entrada e Jesus é a saída, porque Ele disse assim: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á e sairá e achará pastagens. Jesus é a entrada e Jesus é a saída, não tem outra, não tem outra. Você só tem que entrar através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E disse Ele: ninguém, olha só, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando você vier aqui na frente, você vai estar entrando através do Senhor Jesus, e você vai abrir o teu coração, e o Senhor Jesus vai entrar também em você, e Ele vai te dar uma vida de verdade, porque Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida abundante. É tão fácil. Você só precisa declarar, você só precisa avisar que quer receber Jesus oficialmente como teu único Salvador. É tão fácil, é só avisar, tudo está sendo registrado. E se me perguntarem no dia do juízo, minha memória vai estar muito boa lá, porque a minha memória vai estar glorificada. Eu vou me lembrar de tudo, do rosto de cada pessoa que aceitou Jesus. Eu vou ser testemunha a teu favor. A igreja vai se lembrar de você. Nós vamos ter consciência absoluta lá na frente, e nós vamos ser testemunhas. Você precisa agora fazer um sinal para Deus. Você precisa dizer: meu Deus, eu quero sim. Meu Deus, eu recebo Jesus sim como meu único Salvador. Quantas pessoas nesta noite querem receber? Olhe bem, quantas pessoas nesta noite querem receber o Senhor Jesus como Filho de Deus, como único Salvador? Faça um sinal para o céu, faça um sinal para o céu. Ergue a tua mão bem alta. Cada pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus, ergue a sua mão bem alto, ergue a mão bem alta. Faz esse sinal assim para o céu, mostra para o céu que Jesus é teu único Salvador. Agora todos que ergueram as mãos, assim com a mão erguida ainda, não abaixe tua mão não, com a tua mão erguida, vem aqui na frente, vem aqui na frente.
O Senhor Jesus está segurando na tua mão. Vem para cá. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Isso, com a mão erguida. O dia que Jesus voltar, a gente vai subir para o céu com as mãos erguidas assim, ó. Essas mesmas mãos que você está erguendo agora, um dia você vai erguer na volta do Senhor Jesus. Isso, vem aqui para frente. Olha quantas almas chegando, igreja. Olha quantas vidas sendo arrancadas das mãos sujas do diabo. Hoje é noite de salvação. Isso, oh glória. Quanta gente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Eu quero chamar você. Pode abaixar a mão, coloca assim no teu coração agora. Isso. Eu quero chamar na igreja. Eu quero chamar você que já tinha recebido Jesus como teu Salvador. E quero chamar também aqueles que até já se batizaram nas águas, ou nesta igreja ou em outra, mas haviam se afastado, esfriaram na fé. Por um momento você esteve longe, voltou a fazer aquelas coisas erradas, mas não adianta, você é de Deus, e o Espírito Santo foi falando no teu coração, e deu um jeito de trazer você aqui hoje, para ouvir esta mensagem, este aviso, não é nem a mensagem, ouvir este aviso, que o teu Senhor está voltando. Por um pouco de tempo você parou de vigiar, mas ainda dá tempo. Veja o amor de Deus. Ele criou uma oportunidade para dizer para você: você não estava vigiando, volta e vigia, porque o teu Senhor está voltando. Então você que havia se afastado, que havia se desviado, que havia esfriado, Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Tem que ficar até o fim. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui para frente agora. Vem para cá, porque Jesus vai restaurar a tua vida. Vem para cá, porque Jesus quer você no meio do arrebatamento. Jesus quer colocar uma veste branca sobre você, e lá na glória Ele quer te dar um cavalo branco para você voltar com Ele e descer essa terra. Vem para cá, porque Jesus quer você reinando com Ele nesse mundo. Você que havia esfriado na fé, caído na fé, volta para cá, porque Jesus está voltando. Vem, volta rápido, vem, irmã, vem. Você está sentindo que o Espírito de Deus está te chamando? Então vem. Você está sentindo o desejo de vir aqui na frente? Então venha, porque Jesus mesmo, Ele mesmo, quer incluir você no arrebatamento. Venha, porque a hora está chegando. Se prepara para a viagem. Nós estamos fazendo os últimos avisos. Nós estamos fazendo uma das últimas chamadas. Jesus Cristo está voltando. Venha. Oh glória, olha quantas almas. Muito bem. Agora nós vamos nos ajoelhar aqui na frente. Vamos nos render ao Senhor Jesus. Vamos nos render a Deus. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Ore comigo. Mas ore assim do fundo da tua alma, porque tudo está sendo registrado. Tudo isso, olha você aí de joelhos, isso é como se estivesse sendo filmado, está sendo registrado. Então ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, de joelhos, diante do teu altar e diante da tua igreja, para dizer publicamente que eu recebo o Senhor Jesus como meu único Salvador. E eu peço agora o perdão dos meus pecados e a transformação da minha vida. Eu quero a purificação pelo sangue de Jesus. Eu quero agora ser gerado pelo Espírito Santo. Eu quero agora ser transformado em filho de Deus. Eu quero ter
esta certeza no meu coração, e a fé, e a tua palavra, e o sacrifício de Jesus me garantem que a partir de agora o meu nome está escrito no livro da vida, e o meu nome será chamado no arrebatamento. Eu vou ouvir a trombeta, eu vou ouvir o alarido, eu vou ouvir a voz de arcanjo, e eu vou subir para encontrar com o Senhor nos ares. Agora, meu Deus, salva a minha vida, e enquanto eu estiver nesta terra, me sustenta com a tua mão poderosa, para que eu não caia. Mas se eu cair, me levanta, Senhor. E se eu cair de novo, me levanta outra vez. Me ajuda a perseverar até o fim. Em nome de Jesus, assim seja. Dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Obrigado por estar aqui.